Olá, olá, tudo bem? Estou aqui com nada mais, nada menos do que o cara onipresente do networking. Tenho o prazer de chamá-lo de amigo. Ele é CEO da Checkup, é presidente do Sindicato dos Laboratórios. É um cara que eu admiro, tenho um carinho especial. Nada mais, nada menos que Alexandre Bittencourt. Obrigado, cara, por estar aqui. Muito obrigado, Bem-vindo. uma honra estar aqui com vocês. Éder, Marcelo, dois queridos amigos que eu gosto muito e admiro. Obrigado. Cara, a gente estava conversando antes de abrir aqui o podcast sobre uma coisa que eu acho que é muito legal, né? Que vocês têm essa habilidade que muita bolha não tem, né? Que é de se relacionar, que é de sair das quatro paredes da empresa, de buscar gente, de se conectar e entender o mercado. Mas antes de você falar disso, assim, queria entender o porquê que você faz isso, né? O que que te chamou a atenção lá atrás de, pô, vou sair daqui e vou me relacionar. Éder, muito boa sua pergunta. Eu vou responder com uma frase que eu sempre falo, que network é um esporte de contato. Não é o futebol, não, né? Você tem que estar próximo. Não tem outra forma de você se conectar com o cliente sem que você esteja próximo dele, Com né? certeza. Então, a gente sempre tenta fazer uma visibilidade, ou seja, quem não é visto não é lembrado. Então, se você tem visibilidade, você consegue construir o quê? Credibilidade. Sim. Se você tem os dois, visibilidade e credibilidade, é lógico que você vai ter o quê? Referências para fechar negócio e ter rentabilidade. Então, o segredo do network é isso: visibilidade, credibilidade, rentabilidade. Por isso você tem que estar em quê? Em contato com os clientes. Mas assim, você é onipresente, cara. Como é que você faz isso? Como é que dá tempo de se relacionar, cuidar da empresa, cuidar da família, você tem uma família linda, cuidar dos funcionários, como é que dá conta? Como é que divide o tempo? Trabalha a agenda direitinho, né? Sempre, para mim, é muito importante ter um espaço na agenda para a família, mesmo com essa agenda lotada. Não é raro eu almoçar com os meus filhos, né? Então, para mim, família está sempre em primeiro lugar. Né? Eu quero estar sempre ao lado deles. E eu tento, sim, conciliar minha agenda de forma profissional, né? Para que eu consiga cumprir meus compromissos. E estruturar a minha empresa para que eu consiga também delegar algumas atividades importantes. Bom, a gente já chegou falando de relacionamento, né, Marcelo? Mas acho que é importante você falar um pouco das suas empresas, dos seus negócios, quem não te conhece. Quer dizer, eu acho que é meio improvável quem assiste nosso canal Saúde é Negócio não te conhecer, mas vamos para o registro. Pessoal, meu nome é Alexandre Bittencourt. O meu grupo empresarial é o Grupo Checkup. Essencialmente, eu atuo no segmento de medicina do trabalho. Então, o meu grupo atende essas empresas para que elas cumpram a legislação trabalhista. Nesse sentido, a gente tem clínicas de medicina do trabalho em Brasília, Taguatinga, Goiânia e Rio de Janeiro. E para atender e trazer aí uma agilidade para os nossos clientes, a gente também tem debaixo desse grupo um laboratório de análises clínicas, uma clínica de imagem, uma escola EAD. Só isso. Só isso. Tá brincando bem, né, Alexandre? Eu acho que, assim, esse início de conversa falando de networking, né, e você tá na medicina do trabalho, é, é, a gente entende que a medicina, né, o negócio médico, ele é realmente, o nome do nosso podcast é Saúde é Negócio, é negócio. É negócio. Então, essa interação no networking faz parte do negócio, né? A gente vê muito o médico, o empresário, enfurnado no consultório e Não. esquecendo do resto das coisas. Como é que você enxerga a importância disso aí? Networking é fundamental. Não só o networking em grupos que são especializados nisso, né? A gente tem vários grupos, tem Anchan aqui em Brasília, tem Moai, tem G15, tem BNI. São grupos profissionais de network, cada um com sua metodologia. Mas o network não se faz só nisso. Você tem network, por exemplo, na sua igreja. Você tem network na sua associação de classe. Né? Então, por exemplo, se eu sou médico e eu participo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ali você já faz um network. Ou, por exemplo, se eu participo do CRM, ali você faz um network. Então, o network ele faz parte do dia a dia. Quer um exemplo? Às vezes o seu condomínio é um network, onde você mora. Né? Ali você já consegue estreitar relacionamento. Ou o clube que você frequenta já é um network. O importante é que a gente tem que se conectar.
né? Isso é muito importante. Óbvio que nem sempre todos esses grupos encaixam no seu modelo de negócio, mas o network é uma ferramenta de vendas obrigatória para qualquer tipo de empresário em qualquer segmento. Agora, uma coisa que o Éder trouxe também foi a questão da agenda, né? Acho que a agenda, você conseguir almoçar com seus filhos, como você colocou, né? E mesmo tendo um negócio grande, como é que é essa parte de governança dentro hoje que você lida isso, né? Muito bom, né? Deve ter um Porque controle muito bom para conseguir Exato, todo controlar a mundo- sua agenda, né? A gente acha que é fácil, né? Mas não é. É fácil. extremamente complexo. É importante que a gente contrate consultorias especializadas. Nós não sabemos tudo, né? Mas essas são as dores do crescimento. E é importante que o empresário tenha humildade para procurar esse tipo de conhecimento. Conversando nos meus network de sindicato, eu tive a honra de conversar, por exemplo, com a doutora Janete Vaz, que hoje é uma das sócias do Grupo Sabin, né, de laboratórios aqui em Brasília. E ela havia comentado comigo que ela tinha feito uma consultoria com a Fundação Dom Cabral, que ajudou ela bastante. Nesse momento eu também contratei. E a Fundação Dom Cabral ajudou a organizar a estrutura de governança dentro do meu grupo. E esclareceu muitas coisas que eu sequer sabia. Ou seja, eu estava muito mão na massa, eu fazendo tudo. E aí eu comecei a montar minhas diretorias, organizar todos os setores da empresa, né? Trabalhar com auditoria interna, trabalhar com LGPD, com compliance. E aí o meu posicionamento mudou dentro da empresa. E eu lembro disso até hoje, meu consultor Baroni, se ele estiver me ouvindo, um grande abraço, que é um consultor maravilhoso lá da Fundação Dom Cabral. Eu lembro que ele falou assim, Ale, o seu papel aqui dentro é pensar o futuro, cara. O que está acontecendo aqui agora, tudo isso que você está vendo, para você não é importante. Você contratou o PAEX. Contratei o PAEX. É um curso, é um formato bem interessante. Interessantíssimo. E aí eu acho que vem uma parte do que você está colocando é a humildade de entender que não sabe tudo, né? Não de que sabe é importante. tudo. E desenvolver o time, né, Alexandre? Me ajudou bastante a desenvolver todo o time e hoje, no grau de evolução que nós temos, o time ele é como se fosse um órgão vivo. Por exemplo, o financeiro ele tem uma estrutura só dele. E hoje, por exemplo, o financeiro tem uma consultoria dedicada só para ele. Só para ele, especializada só nele. Não é mais um PAEX. Se for, é o PAEX do financeiro. Entendi. Só dele, com um consultor só dele, focado só para ele. Comercial tem uma consultoria só dele, focado em comercial, só para ele. E todos têm suas metas, né? Então, o importante do empresário que está gerindo esse nível, essa organização nesse nível, é pensar o futuro. Uhum. O que você quer para amanhã, ou como o mercado vai se desempenhar amanhã. Você está preparado para uma crise? E se ela aparecer, o que você vai fazer? E se, por exemplo, pegar fogo aqui no prédio, o que você vai fazer? E se, por exemplo, um sócio seu falecer, o que você vai fazer? E, por exemplo, se tiver uma pandemia, o que você vai fazer? Esse papel estratégico só cabe ao CEO da empresa. Dentro da Axis, a gente tem uma metodologia, né, Alexandre, que é sobre governança, oportunidade, lucro e dinheiro, né? É a nossa matriz Gold. É como a gente acredita que as empresas devem se portar. Então, assim, quando a gente fala de governança, a gente puxa sempre um assunto do que gera valor. Então, assim, talvez você está... algumas empresas, sempre que a gente vê, está muito preocupado em sobreviver, né? Ou está muito preocupado em faturar mais, ou está muito preocupado em lotar mais a agenda, e assim sucessivamente. Acho que todos os sentimentos são honestos. Mas o que a gente busca muito tá bom, mas se a gente bater essa meta, quanto de valor eu estou gerando? Porque senão você está construindo um negócio que é um emprego caro. Exatamente. Né? Então, assim, o que a gente busca sempre na empresa é geração de valor independente da venda. Porque vender é uma estratégia, né? O Marcelo passou por isso com Visão, hospital de olhos, e ali foi uma estratégia. O que as pessoas dificilmente entendem o que é geração de valor.
eu estou trabalhando para essa empresa ter um patrimônio maior, ter um valor de mercado maior, valer mais no mercado, independente da minha decisão. Porque a sucessão é um fator inevitável, né? O fator tempo ninguém controla. Você vai ter que partir dessa para algum lugar em algum momento da vida. E a empresa pode continuar, ela deve continuar, ela tem uma função social. E isso na sua empresa, você tem trazido como um mantra de gerar valor? Cara, eu estou fazendo muito trabalho para pouca geração de valor, vamos ajustar esses ponteiros aqui. Já desfez de algum serviço que você prestava para colocar outro que gera mais valor? É sempre assim. A gente não acerta sempre. A gente às vezes erra. Isso é normal, não precisa de ter medo de errar. A gente às vezes abre mão de um negócio que não deu certo, encerra, né? Mas existem valores que são intangíveis. A gente não consegue calcular. Sim. O que é importante quando você tem uma empresa, e todo mundo tem que estar com isso em mente, é que ela tem que ser lucrativa. E ela tem que ter um mecanismo que flui. Ela não tem que ter um mecanismo que ela toda hora tem que ficar parando para ajustar. Ele tem que fluir, normalmente, tá? E aí, no futuro, com essa geração de lucro e com esse mecanismo fluindo, você tem duas decisões. Ou você já planeja um plano de sucessão familiar, ou você já planeja um plano de venda. Tem 3 caminhos, né? Ou você aumenta, ou você expande, ou você faz a transição, ou você vende, ou você morre, né? Você morre. Ou você fale. Né? Esses são esses 3 caminhos. Então, assim, é muito importante que esteja muito claro na cabeça de quem está no comando da empresa. Muito claro isso, né? A gente não vai ficar para sempre lá. Então, eu acho que esse é um maior problema de quase todas as empresas brasileiras. Não existe um plano de sucessão. A empresa é lucrativa, é rentável, tem um bom mecanismo, mas quem está lá na frente não conseguiu fazer uma sucessão. Sucessão, e é importante para todos que estejam nos ouvindo aqui, não é querer que o meu filho sente na minha cadeira, não é isso. Sucessão é querer que o meu filho entenda como o meu negócio funciona e sabe escolher a melhor pessoa para administrar ele. É um patrimônio, né? É um patrimônio, né? É um ativo, né? Então, isso é muito importante para todo mundo que está ouvindo. Por quê? Porque na maioria das vezes, os empresários acham que eles vão ficar lá a vida toda. Sim. Entendeu? E não é possível isso. É impossível. Então a empresa, e naturalmente o mercado ele é dinâmico. O seu concorrente está ali também com aquele dinamismo. Pode acontecer de você perder clientes nessa jornada. E o que você vai fazer? E as empresas, necessariamente, todas as empresas precisam de inovar. E talvez você já não tenha mais a capacidade de inovar que talvez um conselho de administração de sucessão esteja disposto a fazer. Então é muito importante, óbvio que a maioria não está nesse momento, mas as empresas que estão grandes, que estão com bom faturamento, estão com um bom ativo, pensem nisso. Pensando em sucessão, Alexandre, até alongando um pouco essa cauda, né? A gente sempre fala da sucessão do CEO, do dono da empresa, e na verdade quando a gente pensa em empresas como você colocou, meu financeiro, ele já tem sua vida própria ali, né? Tem a sucessão de escalas gerenciais, de coordenadores e tudo, sucessão, o pipeline de liderança, né? Vamos dizer assim. E hoje a gente tem visto muito essa questão do apagão de mão de obra. Né? Hoje eu vim ouvindo um outro podcast que fala bem disso. 8 entre 10 empresários estão falando que não está tendo funcionário qualificado para trabalhar, né? E nisso as empresas estão precisando virar uma espécie de escola, né? Ensinar mesmo o beabá de como as pessoas não vêm prontas para o mercado hoje, né? Porque realmente existe uma dificuldade. Como é que você lida com isso? Assim, você trabalhou com um plano interessante que você falou da Dom Cabral, mas como é que você prepara essa sucessão, essa pipeline de liderança, que amanhã você pode também resolver ir para a praia e deixar seu negócio rodando, né? Olha, muito boa sua pergunta. Excelente. Eu acho que esse é um drama de todos os empresários do Brasil. O que está acontecendo? Nós estamos num momento de transição. E o Brasil ele não conseguiu evoluir nisso. Ou seja, ele não conseguiu trazer valor agregado na mão de obra. Você lembra, muitos anos atrás, que a gente ouvia falar da palavra, o Brasil tem justiça social. O Brasil tem justiça social. Ou seja, a diferença entre o salário do nível médio e o nível superior é um gap muito alto, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui para a gente tentar contextualizar para quem está ouvindo. Hipoteticamente, tá? Uma recepcionista recebe no máximo até R$ 2.500, certo? Isso.
Mas uma enfermeira tem um piso salarial que ela recebe no mínimo R$ 6.000. A gente tem uma distância de mais de 100% entre um salário e o outro. Todos trabalham juntos. A enfermeira precisa da recepcionista. Certo? Então, o que aconteceu com a ambição e o objetivo de vida dos dois? A enfermeira está satisfeita, precisa que a recepcionista ajude. Mas a recepcionista quer crescer na vida. E apareceu uma oportunidade de dirigir um carro de Uber, de fazer uma moto do iFood. Então, o desenvolvimento da tecnologia trouxe oportunidades para que essa pessoa que ganha um salário de até R$ 2.500 opte por fazer outra atividade. Com as fintechs, com as startups. Então, essa dificuldade de conseguir mão de obra nem sempre é porque ele não está qualificado. Essa dificuldade de conseguir mão de obra é porque o mercado não aprendeu a valorizar esse tipo de mão de obra no salário. É interessante essa visão, né? Porque a gente tem recebido demandas de cargos mais gerenciais e de coordenação. Então, com tudo isso que você trouxe, o que pode estar acontecendo, o que a gente acaba inferindo, né? Que, pô, o cara não está disposto a seguir um caminho, né? Eu vou para recepção, vou para supervisão, nananana. Então, eu não tenho essa formação interna, né? Eu não tenho alguém sendo formado aqui para se tornar coordenador aqui. Eu não consigo. Para mim é difícil entender esse apagão daqui. Entende? Parece que está tendo uma circulação, as pessoas nesses cargos não fixam, né? Então não segue um treinamento e tudo, e aí a gente acaba tendo esse apagão nos cargos gerenciais e de coordenação. Normalmente, né? os apagões dos cargos gerenciais também coadunam com a expectativa de vida e ambição. Muitas vezes, esses gerentes, eles já estão empreendendo e tocando os negócios deles mesmo. Então, o mercado tem que aprender a trazer benefícios para que esse profissional extremamente qualificado ainda fique aqui dentro. Ou invista em inovações para que ele possa ser bem remunerado. Eu estava buscando um dado aqui que 90% das empresas do Brasil são familiares. Então, você está no campo de batalha muito mais skin in the game do que a gente. A gente tem uma sensação ali, uma percepção, na verdade, de que as empresas buscam executivos, buscam cargos gerenciais e não conseguem encontrar, às vezes pagando até um ótimo salário. Duas últimas demandas que nós recebemos, uma era para pagar R$70 mil e outra para pagar 30 mil. Cargos parecidos, mas estruturas muito bem diferentes uma da outra, por isso esse gap. O fato é que, para nenhum nem outro, esses empresários esses não conseguiram achar. E são salários bons. Mas a lógica é a mesma. Esse cara que ganha 70 mil, ele está jogando Outro na game, Europa, né? nos Estados Unidos, no Chile, ele está jogando outro game. Quando o mercado sente esse gap, essa dificuldade, é que talvez a gente não esteja posicionado de forma correta. Então, você acha que no mercado de saúde, especificamente, você acha que falta um caminho de educação continuada? De novo, misturando a informação de que as empresas são familiares. Eu vou te falar com quem está ali, no dia, empresário vida real. Sim. Tá? A melhor forma de você reter talento é óbvio, um bom plano de benefícios, né? Isso ajuda bastante, né? Que todos já fazem o dever de casa, oferece ali seu plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu acho que é importante para todos eles é talvez desenvolver um programa de afiliação para que nesse plano de cargos e salários eles começam a também participar de uma remuneração diferenciada. E aí sim, talvez você consiga mobilizar a ambição dele para ele crescer ali dentro. Então, por exemplo, olha, se esse setor aqui fechar tantos contratos, ou se a gente bater essa meta de atendimento, a gente vai redirecionar uma bonificação para todo mundo esse mês de mais um salário, né? Então, é muito importante a gente trabalhar com remuneração. O Pix é o que move sentimentos. É dinheiro. E aí o que acontece? É muito importante também, parece ser clichê, que eu vou te falar aqui, Éder. Parece ser clichê, mas é a mais pura realidade. É muito importante fazer um reconhecimento.
Por exemplo, chegar para os meninos e falar, meninos, excelente, muito obrigado pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo, a estrutura está maravilhosa, muito obrigado. Para você parece ser um clichê, mas para eles pode mudar o dia deles hoje. Sim. Então, quando você tem uma política de reconhecimento mensal dentro da empresa, com alguns indicadores, por exemplo, para quem atendeu mais cliente, ou para quem fechou mais contrato, ou para quem simplesmente chegou, não atrasou esse mês, entendeu? E reconhecer isso formalmente na frente de todo mundo, ou para quem fez o curso de qualificação que eu ofereci no sábado para todo mundo que veio aqui. Então, é muito importante reconhecer as pessoas que se destacam e trazer para eles um benefício financeiro. Se você não olhar para dentro do seu ecossistema dessa forma, reconhecendo e remunerando, a única coisa que você está fazendo é colocando uma pessoa ali esperando uma próxima oportunidade. Aqui em Brasília a gente tem 2 grandes concorrentes aqui da nossa mão de obra. O primeiro, óbvio, é o iFood e o Uber, né? E as outras plataformas. O segundo concorrente nosso é o concurso público. Então quem está dentro da sua empresa está rezando para sair. Se você não tiver uma política para que ele continue crescendo ali dentro, ainda que ele saia, mas que saia com algum conhecimento, isso vai fazer algum sentido. Eu não quero que ele fique a vida toda, mas eu quero que faça sentido. Hoje eu tenho A vida toda naquela função, né? Vamos crescer juntos. Vamos crescer. Né? Hoje eu tenho orgulho de te dizer que meu turnover na Checkup é baixo, que eu tenho um funcionário de 15 anos, 12 anos, 8 anos, 5 anos, e todos eles nessa mesma visão de serem bem remunerados, de serem reconhecidos, né? Outro dia desse eu fui lá naquele grupo que você foi no BNI, que era o dia da minha apresentação principal. Eu tinha 6 minutos para apresentar minha empresa diante de 63 empresários. Sabe o que eu fiz? Reconheci os empresários, os funcionários que estão comigo há mais de 10 anos. Foto, crachá. Foto, falei. Não, botei a foto dele e da família dele. Falei, a Checkup ajuda essa família a realizar seus sonhos. É isso. É isso. Né? Cara, falando disso, puxando um pouco aqui para a Checkup, na reunião que a gente se encontrou lá, você puxou muito a NR01, né? NR1. Ou 1, né? Enfim, é uma coisa que, bom, vamos contextualizar o que é, mas parece que muita gente não está preparada, né, Alexandre? É engraçado, é um susto, né? Você fala, o que é NR1? NR1 sempre existiu. É a primeira de todas, acho que são 38 NRs. Acho que é isso, 38 ou 35. Eu acho que pelo número me parece ter sido a primeira, né? Talvez. É a primeira de todas as NRs. Não é isso? Então, vamos lá. É o óbvio, né? Ela sempre existiu. Sim, você não tira a 2, a 3, a 8, né? Sempre existiu. Só que ela foi atualizada. Tá. E aí o que aconteceu? Todo mundo já é obrigado a fazer o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. A NR1 é isso. O que é? NR1 é sinônimo de PGR, os dois são iguais. Toda empresa tem que elaborar um programa de gerenciamento de riscos. Mas como é que eu faço o gerenciamento de riscos dentro de uma empresa? Eu tenho que mapear a que tipo de risco a função está sendo submetida. Se ali, na hora que ele trabalha, ele está sendo submetido a um risco físico, um risco ergonômico, um risco químico, um risco biológico ou um risco de acidente. Quando eu defino esses riscos, eu crio quais são os sistemas de proteção e monitoramento da saúde do empregado. Isso sempre teve que ser feito. Só que acontece que a legislação alterou no risco ergonômico, que são um dos 5 que eu falei, dos 5 riscos que eu falei. O risco ergonômico foi atualizado e agora, quando eu for avaliar o risco dentro da empresa, eu tenho que fazer um questionário para avaliar o risco psicossocial a que aquela função está sendo submetida. Resumindo, agora eu tenho que avaliar que nível de estresse cada função está sendo submetida. E mais ainda, eu tenho que criar medidas preventivas para cuidar da saúde mental daquele trabalhador. Saúde mental é um negócio que emergiu muito grande na época da pandemia, né? Assim que as pessoas começaram a se importar mais com isso, entender a função do psicólogo, do terapeuta, do psiquiatra. Passou a entrar em voga, que eu acho super saudável, super importante, mas na verdade, na prática, as medidas preventivas para cuidar da saúde mental do trabalhador decorrem de outra coisa. Decorrem do aumento muito grande do afastamento do INSS por burnout.
Burnout é considerado uma doença do trabalho. Inclusive, quem é afastado por burnout, dependendo da avaliação do perito, ainda abre um comunicado de acidente do trabalho. Interessante. Então, o número de afastamentos por auxílio saúde no INSS cresceram muito por causa do burnout. O que você acha que causa burnout hoje, assim? Hoje você lida com... Eu acho que quantas empresas, assim, quantos funcionários você está gerenciando dentro da Checkup, entende? De várias outras Hoje empresas. eu tenho 85 comigo. Não, eu falo dos clientes, né? Envolvidos. Milhares. E aí, o que causa burnout na tua perspectiva, assim? Pô, é pressão do chefe? É cobrança que muda todo dia? Ótima pergunta, Éder. O estresse faz parte da nossa vida. Não tem como a gente viver e sobreviver sem o estresse. O problema é se o estresse é contínuo e intermitente. Outra pergunta, se o estresse vem de dentro da empresa ou de fora da empresa. Ele sempre existiu. Sempre existiu. Acontece que agora, nesse momento, o burnout virou doença ocupacional. Então vamos lá. Antes, a pessoa ficava estressada, o médico afastava, dava um remédio para enxaqueca, para ansiedade, mas não era considerada um benefício de afastamento pelo INSS, era caracterizado com outra doença, por exemplo, enxaqueca, dor de coluna, dor nos ombros, dor muscular, que são os efeitos colaterais do estresse. Insônia. Então, ele era afastado por esses motivos. Caracterizou recentemente burnout como uma doença classificada para acidente do trabalho. E agora passou a se afastar com mais facilidade. Simplesmente diz que é um burnout, que é uma doença de estresse. O estresse sempre existiu. Sempre existiu. Não é agora, essa nova geração, ou agora, nesse momento, ele sempre existiu. Só que agora a gente tem que olhar para ele de outra forma. E tentar trazer para dentro das empresas uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. Antes da gente avançar mais, Alexandre, você acha que isso na saúde, olhando por duas perspectivas aqui muito claras, você acha que para o profissional de saúde, né, clínicas, hospitais, esses funcionários estão mais expostos ao burnout ou não? E a segunda pergunta, emendando, você acha que as pessoas estão qualificadas o suficientes para entender o que é burnout ou ainda está um pouco, vou errar pelo excesso? Ótima pergunta. A área da saúde é uma área, sim, que tem um risco de estar submetida ao estresse muito grande, porque determina perícia técnica. Não só perícia técnica com o paciente, afinal de contas eu estou responsável pela saúde dele, eu não posso errar na prescrição do remédio, eu não posso errar na hora que eu estiver fazendo um procedimento com ele. Ou o contrário também, né? Eu também não posso me acidentar. Eu não posso me furar com uma agulha, né? Então, é natural que o profissional de saúde esteja submetido a um nível de estresse maior. Então, ele tem que estar bem preparado, ele tem que estar bem preparado emocionalmente para trabalhar. Outro ponto que deixa o profissional de saúde submetido a estresse muito grande, as altas cargas de trabalho. Muitos deles fazem plantões noturnos, trabalham em 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Então, é natural que esse profissional tenha um nível de estresse mais alto. Então, o que é que a NR1 está pedindo para essas empresas fazerem a partir de agora? Criar medida preventiva para que a gente cuide da saúde mental desses trabalhadores. E uma das medidas é o que você acabou de falar. É treinar as lideranças para que elas consigam identificar os primeiros sinais e sintomas de burnout. Como, por exemplo, mudança repentina de humor, chorar a qualquer momento. Ele não costumava chegar atrasado, agora está chegando atrasado. Está respondendo com rispidez, né? Ou então tá dormindo muito, ou então tá ingerindo bastante bebida alcoólica, né? Então, só quem consegue identificar isso com bastante rapidez, antes de chegar na direção, é o chefe direto, é quem está mais próximo dele, é quem convive com ele todos os dias. Por isso, uma das medidas que a gente recomenda, mais importantes para cuidar da saúde mental, é treinar a liderança para identificar esses sinais. E esses sinais aparecem. São fáceis de identificar. Aí tem outro problema. Todo mundo acha que quem tem burnout está doente e é um fraco. É o contrário.
Todo mundo que tem burnout tem um problema que tem que ser identificado e tratado. E ele pode voltar a trabalhar normalmente depois. E muitas vezes o burnout não tem nada a ver com o trabalho. Às vezes é uma dívida que ele tem, às vezes é um problema no casamento, às vezes é um problema com o filho, às vezes é um problema com o vizinho, às vezes é um problema com o pai e com a mãe. Só que é natural que a gente sofra com isso e não consiga tirar isso da minha vida quando eu entro dentro da empresa. Né? Não existe vida pessoal e profissional, é tudo Não uma tem continuidade, diferença. né? Então, quando uma liderança está preparada, qualificada para identificar esse primeiro transtorno, a empresa tem que ter sistemas de acolhimento. Entendi. Isso eu acho fundamental. Ela tem que acolher, ouvir e encaminhar para o profissional correto para que seja tratado. Toda doença mental tem que ser acolhida e tratada. Burnout tem tratamento, pânico tem tratamento, depressão tem tratamento, ansiedade tem tratamento. O importante é que a gente encare de frente. O que acontecia antes? Deixa ele para lá. Ele é doido. Manda esse cara embora. Ele não tá legal. Manda embora. Hoje não. Hoje a doença ela é diagnosticada e tem tratamento. Então vamos tratar. Como é que a medicina do trabalho está trabalhando? Está trabalhando é boa, né? Como é que a medicina do trabalho ajuda nessa prevenção, é um treinamento que vocês fazem? Como é que a Checkup entra na NR1? Excelente pergunta. Toda empresa, para aplicar as medidas de atualização da NR1, devem contratar uma clínica de medicina do trabalho. Não tem como. Você pode até contratar serviços auxiliares, serviços de academia, serviços de psicologia, serviços de passeio no parque. Todos esses serviços que você contratou adicional, eles têm que estar inseridos dentro do PGR. O que o legislador disse? Que você tem que atualizar o PGR, descrevendo a que risco ele está sendo submetido e quais são as medidas preventivas. Então, se você contratou a academia, ela tem que estar onde? Dentro do PGR. E quem que atualiza o PGR? Entendi. A Clínica de Medicina do Trabalho. Então, para quem está ouvindo aqui a gente, não tem como atualizar a NR1 sem ter uma Clínica de Medicina do Trabalho do seu lado. Vai virar obrigatório agora em maio, né? 26 de maio. 26 de maio. E aí? E quem não se adequar? Vamos falar primeiro do malefício, depois a gente falar Boa pergunta, ótima pergunta. Quem não se adequar está sendo submetido a um auto de infração, né? Eventualmente, a fiscalização aparecendo na sua empresa, ela vai pedir para que você apresente o PGR com as medidas preventivas para cuidar da saúde mental dos trabalhadores, com a identificação dos riscos, né? E também ele vai pedir as evidências das medidas que você implementou. E olha que legal, o legislador não cravou. Por exemplo, ele não falou assim, toda empresa tem que criar medida preventiva para cuidar da saúde mental do trabalhador. Por isso, toda empresa tem que contratar um psiquiatra. Ele não cravou, ele disse... Tem que cuidar. Se vira aí. Vou te dar um exemplo. O mesmo legislador criou uma NR para trabalho em altura, que chama NR35. E lá na NR35 ele diz assim, olha, para quem trabalha em altura, tem que fazer eletroencefalograma, eletrocardiograma, acuidade visual e exame de hemograma e glicose. Você viu que ele cravou? Não cravou? Para a NR1, não. Você tem que criar medidas para cuidar da saúde mental do trabalhador. Beleza? E você tem que demonstrar que isso está sendo efetivo para o seu quadro de pessoal, né? Tá livre para as empresas. Esse é o papel da medicina do trabalho. Encaixa naquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Você falou do BI, né? De ter um controle, né? Entregar o controle pro seu cliente lá de quantas ocorrências tiveram. Esse é o papel da medicina do trabalho. Gente, só deixa eu fazer esse corte aqui, porque ele falou de BI no off, foi o backstage. Não tava... Mas depois é importante abrir essa questão do BI aí, mas desculpa mas cortar, ele encaixa que é bem aqui nessa resposta, porque olha só, esse é o papel da medicina do trabalho. Porque veja bem, cada empresa é um ecossistema. E cada empresa tem um nível de estresse. Você concorda comigo que eu não posso adotar a mesma medida de estresse para um vendedor de loja de shopping, para um cara que trabalha com segurança armada? Claro. Não tem como eu falar, todo mundo tem que fazer a mesma coisa para livrar do estresse. A mesma terapia. A mesma terapia. Não tem isso. Cada empresa é um ecossistema. E cada medida vai adequar ao seu ecossistema no rigor que ela deve ser inserida. Beleza? Beleza. Então vamos lá. O que é que a empresa de medicina do trabalho vai fazer?
Depois que ela fizer a avaliação dos riscos, mapear tudo direitinho, ela vai avaliar o quê? O índice de atestados médicos. Ou seja, quantos atestados mensais essa empresa recebe de transtornos mentais. Então, qual que é a incidência de atestados com CDF, que são compatíveis com ansiedade, depressão, pânico? Se essa empresa tem muito atestado de CDF, que são transtornos mentais, é importante que as medidas preventivas para cuidar da saúde mental sejam um pouco mais rigorosas, porque a gente está tendo o quê? Muito afastamento por esse tipo de problema. A gente tem que levar um pouquinho mais a sério e identificar para saber se esse problema é de dentro da empresa ou é de fora. Agora, se eu tenho uma empresa que apresenta um atestado CDF a cada 6 meses, é importante que eu cuide da saúde mental também, mas não com tanto rigor quanto é que apresenta 10, 20 atestados por mês. Então, por isso é importante o papel da medicina do trabalho, porque a medicina do trabalho vai ajustar o protocolo ao ecossistema de cada empresa. Não tem uma regra. Eu queria muito falar para vocês, a NR1 é fácil de aplicar, é só você fazer isso. Não tem regra, gente. É óbvio que a modulação vai se adequar também à capacidade financeira de cada empresa. Nenhuma empresa vai ter um custo muito alto para aplicar medida preventiva. Quer ver um exemplo que tem baixo custo? Olha, minha medida preventiva para cuidar da saúde mental é reduzir 1 hora de trabalho na sexta-feira. Pronto. Melhorou? Você achou que isso é interessante? Vai ajudar bastante? Então tá bom. Então, cada empresa vai ter um ajuste. Ou minha medida preventiva é, durante a avaliação periódica, fazer um atestado psicossocial, com perguntas homologadas pelo Conselho Federal de Psicologia para que eu consiga avaliar o estado mental do trabalhador. E se tiver alterado, eu faço um acolhimento com o psicólogo. Entendeu? Cada empresa vai ajustar a sua medida. A minha medida é treinar a liderança. A minha medida é dar curso EAD. O leque é grande. Por isso é muito importante procurar uma empresa de medicina do trabalho que esteja preparada e capacitada para isso. Você está em base da importância disso. O meu grupo, a Checkup, eu tive que investir pesado em montar uma clínica de psicologia só para isso. Chama Checkup Saúde Mental. Eu tenho um registro no Conselho Regional de Psicologia, eu tenho um psicólogo responsável técnico, eu tenho todo um pacote de tratamento psicológico para oferecer aos empregados, meus funcionários que precisam de fazer terapia e tratamento. Porque não basta você só identificar, tem que tratar e trazer de volta. Sim. Então eu investi pesado nisso. Tem uma coisa que talvez a gente não está medindo aqui, né, Marcelo? Que se eu invisto em saúde mental do meu time, eu estou investindo também dinheiro numa coisa que vai me economizar, né? Bom, eu imagino que a gente vai ter um turnover menor, a gente vai priorizar colaboradores que também entendam o investimento que a empresa está fazendo, né? Que assim, tem gente que não tem problema de burnout, mas tem que desdenha da empresa. Não sei se já viu isso, né? Que não vai achar outro igual eu sou bom demais e tal, essa coisa. Felipe Luiz está aí para provar que não, né? Do Flamengo, né? Que era bom, teve resultado, mas teve demissão. Mas só para concluir meu raciocínio, tem um turnover, que eu acho que é uma conta importante, e isso agrega em valuation, né? Porque assim, se eu tenho um custo menor, se eu tenho um histórico de inteligência da empresa preservado, isso mantém meu custo estável e isso traz mais lucro para a operação, né? Eu vou falar de experiência própria. A partir do momento que eu comecei a oferecer aos meus clientes serviços de psicologia, a adesão foi enorme. Ou seja, faz muito sentido oferecer tratamento psicológico para os seus empregados. Faz muito sentido fazer terapia, não só para os seus empregados, mas para você que está me ouvindo também. Para todos, né? Para todos nós. Organizar a cabeça não faz mal, não, né? Isso é muito importante. Então, a gente vai começar a perceber que o benefício com a redução do turnover, com a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho, com a melhoria na produtividade, né? Com a melhoria nos elogios da percepção do cliente, né? O cliente vai lá no Google e elogia, te dá 5 estrelas, viu que a funcionária estava feliz, animada, atendendo bem. Então, isso é muito importante, é um ativo. Eu acho extremamente importante investir na saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Por outro lado, quem negligenciar, quem falar assim, deixa para lá, vou esperar a fiscalização chegar, pode até ser que ela demore a chegar.
Mas pode ser também que seu empregado, vendo que você não se adequou, ingresse com uma ação na justiça requerendo uma rescisão indireta do contrato e ainda dando moral porque você não aplicou as medidas preventivas. E quer saber o quê? O juiz vai conceder isso a ele. Porque a empresa é obrigada a criar as medidas. Então, muitas pessoas me perguntam, nossa, Ale, mas não tem fiscal, não tem braço para fiscalizar todas as empresas do Brasil. Eu vou deixar isso para lá. Porque eu ouvi dizer que a chance de ser fiscalizado é uma vez a cada 150 anos. Então, vamos esperar, né? Então, muitas vezes não é um fiscal que vai na sua empresa. Muitas vezes seu próprio funcionário vai ingressar com ação na justiça contra você. Um ou todos, porque pode ser uma ação coletiva. Então, se você não... Pode ser uma denúncia anônima, um sindicato, tem outros canais, Pode né? ser sindicato. Então, se você não se adequar à NR1, você pode ter um problema com o sindicato, com o Ministério Público ou com a Justiça do Trabalho. E aí o risco é muito maior, o risco financeiro muito maior do que investir logo e aplicar essas medidas. A pessoa vai perdendo valor, né? É. Mas eu tenho uma dúvida, assim, Alexandre. A NR1, ela, assim, o STF também julgou como normalizada a questão do relacionamento PJ, né? Empresas e contratar um PJ em diversos âmbitos, né? Como é que fica a relação do PJ nesse quadro aqui? Ótima pergunta. Olha, segunda-feira eu conversei com um cliente sobre isso. Um cliente falou assim, olha, eu tenho 300 funcionários, mas também eu tenho prestadores de serviço pessoa jurídica, que eu acho que na época, na segunda-feira, eles falaram que tem 36 empregados pessoa jurídica e que ele queria oferecer a esses empregados PJ os mesmos benefícios. E foi ofertado. Tá, mas aí, ótimo, é um cara que está olhando para o ambiente dele, mas isso torna obrigatório com a relação do STF, normalizando a relação, ou a NR1 não abraçou isso aqui? Ele só estendeu aos PJs. Aí foi uma decisão voluntária dele. Decisão voluntária. Tá. Né? Por quê? Porque o PJ ele tem um ecossistema dele, ele tem os funcionários dele, tem o PCMSO dele, tem a NR1 dele. Né? Ele estendeu ao terceirizado dentro da empresa dele. É que trazendo isso para o ambiente hospitalar, eu estou insistindo porque é curiosidade mesmo aqui. Por exemplo, a relação de médico com o hospital é PJ. Né? Ele é um corpo clínico aberto, é uma relação natural do mercado de saúde, é ter muitos PJs. O que você imagina que isso vai... Eu recomendo aos hospitais que estendam as medidas preventivas da NR1 aos médicos PJ. Ofereça a eles todas as medidas. Se tem serviço de psicólogo, ofereça o serviço de psicólogo. Né? Se tem academia, ofereça academia. Se tem curso, ofereça ele também. Uhum, entendi. Ainda nesse sentido, existem áreas no hospital também que são terceirizadas. Como é que isso se aplica ao terceirizado? Porque eu terceirizo a minha área de limpeza, por exemplo. A NR1, quem cobra tem que do hospital ou cobra da empresa? É o hospital ou é a terceirizadora? Ótima Como é que isso entra aqui? Então, Marcelo, sempre foi assim, né? O hospital sempre terceirizou limpeza, sempre terceirizou segurança, sempre terceirizou vários serviços. Sempre foi assim. E o hospital sempre foi solidário às ações trabalhistas inerentes a esse terceirizado. Então, o que eu recomendo que os hospitais e as empresas que estão nos ouvindo, os laboratórios, as empresas que estão ouvindo a gente, façam? Cobre do terceirizado, na apresentação da nota fiscal, o PCMSO, o PGR, o LTCAT, o ASO de todos os empregados. Por quê? Porque lá no terceirizado, quando ele receber o PGR, ele vai ver quais são as medidas que ele colocou ali para cuidar da saúde mental. E quando ele entregar o ASO, ele vai ver se elas estão sendo aplicadas ou não. Porque se ele não fiscalizar e aquele empregado terceirizado entrar na justiça, você responde solidariamente, porque ele trabalhava dentro da sua empresa. Então eu recomendo a todos os meus clientes, se você tem terceirizado, no pagamento da fatura do terceirizado, cobre as obrigações trabalhistas. Não só isso, mas cobre o pagamento do FGTS, cobre o pagamento do INSS. Mas aí eu ainda permaneço com uma dúvida aqui. O hospital A e o hospital B tem um programa de risco diferente. O terceirizado deve fazer um programa de risco específico para cada hospital ou é um programa para atendimento ao hospital, por exemplo? Ótima pergunta aí de novo. A legislação já pensou nisso. Quando você elabora o PGR, tem um campo, né, um adendo que você pode fazer para trabalhador extramuro. Né? Então, ele é submetido, lembra que a gente tem que avaliar o risco da atividade?
como ele tem uma atividade terceirizada, ele não está submetido a esse risco aqui dentro da sede da empresa, está submetido a esse risco lá. Aham. Então, eu tenho que fazer um adendo explicando que ele exerce uma atividade extramuro nesse local, que os riscos desse local são esses, as medidas preventivas essas. Isso sempre existiu, apenas tem que ser adequado agora com as medidas preventivas. Perfeito. Eu tô fazendo um exercício aqui que é o seguinte, isso a gente não pode esquecer nunca, né? A gente está no mercado de saúde e essencialmente um mercado de serviços, né? Então precisa de gente boa, gente qualificada, gente estável. Eu tenho que preservar a saúde mental dessas pessoas, né? Agora, na tua experiência, né? Vamos já dar uma acelerada aqui na questão de como é que a gente passa para a nossa audiência, assim, na tua experiência, o que que realmente traz benefícios e o que é oba-oba? Sabe, você tem muita gente que acha que, porque eu tenho uma academia, porque eu tenho, sei lá, eventos de piquenique com a família uma vez por mês no parque da cidade, acho que só isso pode resolver. Mas não, funciona assim. O que é bom que eu vejo que funciona é isso. O que funciona é você ter um controle rigoroso da emissão dos atestados médicos, porque os atestados são a raiz do problema, né? Depois que você tem esse controle, você Não, mas consegue... vamos devagar, não pula não. O que é controlar o atestado? É saber o CID mais evidente? Vamos nesse nível aí. É importante que tenha uma empresa de medicina do trabalho que homologue e pericie esses atestados e que mensalmente entregue as informações obtidas. Não informações pessoais do atestado, mas, por exemplo, qual que é a função que mais apresenta atestado médico, qual que é o setor que mais dá atestado, qual que é a doença que mais acomete essa empresa, qual que é a filial que mais dá atestado, Qual o turno? qual é o turno. Então, essas informações são importantíssimas para que o setor de RH tenha um mapa mental na mão dele. Ele tem um mapa mental de doenças que acomete a empresa dele. E se alguma dessas doenças está inseridas com doenças mentais, psicossociais, é importante que eu tenha um olhar diferente para esse setor. Quais são os setores que mais têm estresse? A esses setores, mais rigor nas medidas. Quais são as medidas que mais ajudam eles? Ginástica laboral. É uma medida sensacional, com um custo que não é tão alto. Então, eu fiz uma pausa no meu trabalho para fazer uma ginástica laboral. Olha que medida maravilhosa. Quer ver outra medida que ajuda eles bastante? Ofertar serviços de psicologia. Por quê? Porque muitas vezes eles precisam de desabafar e conversar com o psicólogo. E existem tratamentos e terapias para vários tipos de problemas, como ansiedade, raiva, depressão. É um profissional formado e legalmente habilitado para tratar isso. Que eu acho que funciona muito bem também. Quer ver outra medida que é extremamente eficaz? Treinamento das lideranças. Outra medida extremamente eficaz, estímulo à prática de exercícios. Outra medida extremamente eficaz, oferta de serviços de nutrição. E isso dá para gamificar demais em empresas, né? Dá para gamificar Se você parar demais. pra pensar assim, não... Obviamente que eu acho que o RH, o DP ali, tem milhares de funções para resolver durante o dia, mas eu acho que a gamificação faz é facilitar Na esse Checkup trabalho. a gente gamifica. Tem uma plataforma que chama PeopleFi, inclusive fazendo um merchan aí pro meu parceiro. Palavra do nosso patrocinador. Que a gente gamifica bastante lá. E é legal. Funciona bem? Funciona muito bem, que a gente colocou vários prêmios que eles podem retirar lá, inclusive prêmio em dinheiro. Olha o Pix. Bicho. Que é aqueles Reconhecimento do adulto é o Pix, né? né? Então a gente. A nossa Conhecimento plataforma. emocional de adulto é Pix. A nossa plataforma tem lá, né? Fez tantos cursos, tal, é muito legal. E isso ajuda bastante. Ou seja, é muito importante para todas as empresas atualizar o PGR e implementar as medidas. Tá. Eu vejo muito valor nisso, principalmente quando eu puxo da memória da história que cada um aqui carrega, né? Então, assim, acho que alguns de nós teve mais oportunidade, outros menos oportunidades, mas chegamos onde chegamos.
Só que a sequência de saúde emocional que cada um carrega, que a bagagem emocional, a resiliência que cada um carrega, fica diferente, né? Lá na sociedade nossa, né, o Marcelo e eu, fica muito evidente isso, né? Tivemos histórias bem diferentes, então eu tenho um estilo, uma temperança bem diferente do Marcelo, que eu acho que é bom para a sociedade. Mas eu sempre falo, é difícil ver o Marcelo nervoso. Quer dizer, é difícil não, a gente está junto há tanto tempo que eu nunca vi esse cara nervoso. Às vezes ele solta uma antes que eu me esqueça, vai se lascar, assim, sabe? Mas é o máximo que ele consegue fazer. Como que isso, para um líder, que acho que na sua empresa tem, você falou 85 colaboradores, como é que você identifica, assim, às vezes a pessoa na mesma função, com temperamentos muito diferentes? Como é que você, cara, aqui tem evidência que esse cara está indo para um lado errado, assim? Você já passou por isso como Muito, executivo? muito. Por isso é importante ter um psicólogo organizacional, né? Ele avalia os talentos. Existem testes que a gente aplica para isso, ou seja, às vezes sua função determina concentração e precisão, às vezes sua função determina capacidade de dialogar e se apresentar. Então ele avalia esses perfis. Mas na prática, quer ouvir minha opinião na prática? Claro. Ninguém é igual. A gente Não, tem é que isso. respeitar as diferenças. Eles não vão ser bons em tudo. A gente tem que se ajudar. Eu tenho um ditado que é assim: eu não erro, nós erramos. Eu não acerto, nós acertamos. A gente tem que estar todo mundo junto. O mais difícil é trazer essa união, sabe? Porque existem as competições internas. Não sei se você sabe disso. Ontem a gente estava na reunião disso, cara, não, é sério, não posso falar muito, mas assim, a gente estava na reunião montando uma estratégia absurda, Alexandre. Absurda, um negócio assim. Daqui a pouco a gente vai ter novidades aí, muito boas. E a gente montando uma estratégia absurda. E o cara, pô, eu não sei se eu posso tocar isso, porque fulano vai ficar com ciúme se eu levar isso para Cicrano. Existe muito isso. Eu falei, olha pro Marcelo e falei, mas gente, é só. É a mesma empresa. É a mesma empresa. É a não- mesma Um empresa. não concorre com o outro. Eles, Assim, um eles não ganha concorrem entre dinheiro do eles. outro. Esse aqui é Flamengo, esse é Fluminense, meu amigo. Acabou, ele vai dar problema. Então, assim, o que eu faço? Tá? Eu tô dizendo assim, as medidas que eu faço de integração entre eles, né? Eu trago os líderes dessas unidades, de todas as unidades, de todos, você fazer dinâmicas de grupo, né? Então, uma vez por mês, vamos fazer uma dinâmica. E existem dinâmicas maravilhosas, assim, que você vai ter que, né, um contar com a ajuda do outro e tal. Então, muito legal isso também. Porque a dinâmica de grupo quebra o gelo, né? Eu tenho uma curiosidade pessoal, não sei se estou cortando você, Marcelo, mas eu tenho uma curiosidade pessoal que é o seguinte, por exemplo, imagina que na empresa com 100, com 200 colaboradores, que é o normal de um hospital até maior que isso, né? Mas imagina que uma empresa tem lá o serviço de psicólogo, psiquiatra, terapeuta e tal. E um funcionário acaba falando uma coisa que é, sei lá, nossa, eu tenho vontade de matar esse crânio numa sessão. Como é que é essa relação como é que é a NR? Isso acontece. Porque assim, é uma relação privada, é um confessionário, ou como é que isso blinda também o psicólogo, sabe assim, que está lá na linha de frente, que pode estar ouvindo isso e olhando, cara, isso é um bom mercado, eu vou entrar nisso. Isso acontece Mas bastante. como é que ele fica na relação entre ouvir uma conversa que pode ser perigosa, sou contratado da empresa, estou numa relação aqui meio bifurcada. Como é que ele se blinda em relação a isso? A legislação hoje já tem mecanismos para isso. O primeiro mecanismo é na CIPA, né, que ela foi atualizada, agora é CIPA-A, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, todas as CIPAs têm que ter um mecanismo de acolhimento de denúncias de assédio, né, moral, sexual. Também temos a LGPD, que toda empresa é obrigada a possuir um canal de denúncias, né, e tratar essas denúncias, classificar de forma adequada. A NR1 também diz isso. Uhum. A NR1 diz que as empresas têm que ter um sistema de acolhimento de denúncias. Agora, se esse transtorno, né, não aparecer em nenhum desses canais, aparecer, por exemplo, numa consulta com um psicólogo ou numa consulta com um médico, a empresa tem que ter um fluxo para tratar isso. Qual que é o fluxo recomendado? É por isso que é muito importante essa sinergia da medicina do trabalho com a saúde mental. Tá vendo como os dois casam bem? Uhum. Às vezes o médico encaminha para o psicólogo, às vezes o psicólogo encaminha para o médico. Os dois andam sempre juntos.
Então, vamos supor que esse caso que você falou, o psicólogo recebeu esse relato de que eu quero matar meu chefe. O que o psicólogo faz? Encaminha ele para o médico do trabalho e faz um relatório para o médico do trabalho. O médico do trabalho vai acolher ele, vai emitir um atestado médico, afastar ele do trabalho e iniciar o tratamento dele. Por quê? Porque agora foi identificada uma doença. A gente rompeu a NR1 aí. Porque o que a NR1 diz? Que eu tenho que ter medidas preventivas. Isso não é prevenção. Aqui é contenção. Ele já está doente. Então, é uma obrigação da empresa. Identificou a doença, eu tenho que classificar ele agora como inapto. E se ele está inapto, ele tem que ser afastado para tratamento de saúde. Se for mais de 14 dias, INSS. Que pode ser o contrário. O médico pode estar fazendo o exame médico periódico dele aqui, e no periódico o médico perguntar como é que está seu ambiente de trabalho, como é que está seu relacionamento com seu chefe, fala, eu quero esfaquear o meu chefe. Aí o médico fala, tranquilo, então vamos fazer o seguinte. Tranquilo. Ótimo. Tranquilo. Tem uma faca aqui, uma faca. A gente vai suspender o seu exame médico periódico, eu vou te dar um atestado médico, eu vou te encaminhar para que seja agendado uma consulta com o psicólogo, eu vou pedir um parecer do psicólogo. É só um parecer. O psicólogo não vai emitir um relatório, é só um parecer. O psicólogo volta e fala, recomendo inaptidão e recomendo iniciar terapia para esse tipo de patologia, tantas sessões. É uma recomendação. E, de novo, o poder está com quem? Com o médico. O médico mantém inaptidão, afasta, recomenda o tratamento e monitora. Durante o afastamento, o médico pede para ele, eu quero que você traga relatórios do seu psicólogo para mim aqui, até que eu me sinta seguro para que você tenha aptidão ao trabalho. E isso em termos de negócio é extremamente escalável, porque muita coisa que você falou aqui pode ser online, né? Pode ser uma telemedicina, pode ser uma teleconsulta, né? Temos um problema aí. A parte da psicologia pode, mas a parte da emissão do atestado de saúde ocupacional não. Não, sim, mas eu falo muito do trabalho, não estou falando 100%, né? Mas muito do trabalho pode ser por telemedicina, né? A telepsicologia explodiu. Sim. A telepsicologia explodiu no Brasil. A NR1 não limitou isso, não precisa ser presencial, né? Não. Então eu posso, é um ambiente que dá para... Muito. Se a gente fosse criar um plano de negócio que dá de repente criar o call-work do psicólogo da NR1, né, e caminhar essas empresas para o mesmo lugar para baratear esse custo. Você pode criar o iFood do psicólogo. Aí, pode ser mais, né? Então, assim, dá para reduzir bastante custo. Né? Muito. Inclusive, psicólogo hoje custa caro. O que é caro, né? Cuidar de saúde mental ou pagar o psicólogo, né? É melhor prevenir ou comprar remédio, né? Custa caro para quem... Eles foram mais valorizados, né? Foram mais valorizados. Eles eram... Mas, R$250 uma sessão. Às vezes, o funcionário que está ali não tem condição de pagar. Então, é importante que a empresa ofereça mecanismos para que ele tenha condição de ter acesso a esse profissional. Cara, eu acho que tem gente que entrou em depressão que era reversível. Sabe assim, eu conheço gente que a gente viu se afundando, cara, vai procurar ajuda e tal. Hoje é tarja preta. Né? Hoje é Gardenal, é um monte de antidepressivo. Que era evitável, assim. Um deles está na sua frente. Eu tive síndrome do pânico, fui diagnosticado, fui afastado do trabalho, fiz terapia, tratamento. Não foi fácil, mas estou aqui. Zerado. Outra pessoa bem melhor na sua frente. Então, assim, nem todo mundo está afastado, nem todo mundo tá blindado de ter um problema mental. Sim. Eu lembro quando eu sentei na frente do psicólogo e falei, doutor, eu tô achando que eu vou morrer. Ele encostou na cadeira e fez assim, caraca, eu imaginava todo mundo da minha frente. Menos você. Essa máquina, né? O imparável. Eu falei, cara, não, tá bem, me ajuda. Entendeu? E aí foi a hora que eu pessoalmente tive essa experiência de viver isso e comecei a perceber que o Sistema Único de Saúde é falho nisso, né? Imagina, eu graças a Deus tive condição de procurar um psiquiatra, de procurar um psicólogo, de fazer todos os tratamentos, todas as terapias foram recomendadas para mim e não foram baratas, Éder. Não é. O remédio é caro. A continuidade do tratamento, a terapia é cara. Eu fiquei pensando, e o trabalhador que só tem o Sistema Único de Saúde, que não tem psicólogo, que não tem plano de saúde, que não tem tratamento, que não tem acesso, que a consulta dura 5 minutos. Que consulta? Então, às vezes não tem consulta. Parou para pensar? Então, talvez o que a gente esteja tendo aqui agora
é uma extensão do Sistema Único de Saúde dentro da empresa na saúde mental, entendeu? Entendi. Que talvez seja uma porta enorme para que os empresários entendam que é importante cuidar da saúde mental dessa turma aí, cara. Porque Eu eles não concordo. têm aonde procurar. É simples assim. Eu acho ganha- que você acaba trazendo um negócio, né, Alexandre? Uma questão que se fala muito de SUS, se fala muito de muita coisa, mas o empresário ainda carrega muito essa história. A gente tá falando, você falou de psicólogo, de NR1, o empresário já traz o benefício do plano de saúde, e ainda paga o imposto, né? Me parece uma relação meio pesada pro lado do empresário, não tá ficando bem pesado, porque assim, Ele, a gente entende a importância, a necessidade da medicina do trabalho, não deveria ser algo obrigatório, e sim algo que o empresário quisesse buscar, mas vai ficando pesado, né? O papel do governo está sendo cada vez mais empurrado para o empresário, né? eu acho que Que aí bom que esteja assim, mas deveria ter uma contrapartida de redução, pelo menos tributária. deveria ter né? uma contrapartida, com Esse é o certeza. ponto. Né? Esse é o ponto. E assim, é uma contrapartida, por exemplo, aliviando a contribuição previdenciária, uma vez que que o empresário que está ali, está investindo e cuidando da saúde mental desse trabalhador, né? Então ele deveria ter um outro benefício e não só uma punição, né? O empresário tem que ter esses benefícios, ele está investindo nessa mão de obra, né? Então tem que ter algum benefício, não é só punir, não é só aumentar imposto. Né? Ah, sim, mas vai ter qualidade de vida, ele vai faltar menos. Ainda assim há um investimento. Sim. Então tem que ter uma contrapartida nisso. Qual é a contrapartida? Diminui minha carga tributária. Ou, por exemplo, vamos fazer o seguinte: se realmente de reduzir o número de atestados nessa empresa, vamos reduzir em 50% minha contribuição no INSS, Da parte patronal, né? na parte patronal. Por quê? Porque eu não estou sobrecarregando o sistema. Exatamente, estou evitando o paciente na fila do INSS. Né? né? Então, assim, eu acho que faltou esse ajuste, porque é óbvio que os empresários vão se preocupar em cumprir a lei e vão fazer esse investimento. Mas onde está o Não, e retorno? o peso É também, o que o Eder né? falou, não existe o incentivo, só existe a punição, Aonde só tá o existe retorno? Então, assim, o às cacete vezes vindo, fica né? caro. Pô, a gente é planejador financeiro, a gente monta planejamento estratégico e tudo, e isso vai entrar na linha de custo. Cara, vai ter que investir aqui. Ele perde a capacidade de investir em outra coisa. Né? Eu lembro Se que ele é obrigado a fazer uma coisa, ele perde a capacidade de investir, talvez em contratar mais gente, ou fazer uma ampliação, ou fazer Exatamente. vai tirando um pouco. O dinheiro é só um, né? O caixa é único, né? Então, isso dificulta muito a vida do empresário. E o que mais acontece, o que a gente mais vê são empresas fechando. Por quê? Porque o custo Brasil é muito alto. Ou seja, o empresário é submetido a obrigações trabalhistas, ações na Justiça do Trabalho, fiscalizações, impostos, e ele vai desanimando e fecha a empresa. tem um dado importante aqui, que é, puxando aqui para a tua experiência, que é o seguinte. A gente fez uma live, até para você que não acompanha, Axon Saúde, live toda segunda-feira à noite. Mas olha só, toda segunda-feira a gente faz uma live, Alexandre, e uma das lives que a gente fez foi uma estatística que 75% dos médicos e enfermeiros, 75% dos médicos e enfermeiros não vão estar no mercado hospitalar. Eles vão ter que empreender de alguma maneira. Ou vão trabalhar em clínicas, ou vão ter que abrir sua própria clínica, seu ambulatório, não sei. Vai ter que mexer esse doce. Quem mexe com isso, fatalmente tem que dar pelo menos um funcionário. Nem que seja uma recepcionista, um secretária, alguém, um financeiro. Não dá para fazer tudo sozinho. Não existe mais eu e empresa, né? Bom, a gente tem dois dados aqui. Primeiro que nem o enfermeiro, nem o médico foi preparado para empreender. Ele foi preparado para dar assistência. E segundo, que ele vai se deparar com coisas que quem já empreende há muito tempo não está nem ligado nisso aqui da NR1. Né? Como é que você vê essa salada aí? E como é que a medicina do trabalho ajuda esses obrigados a empreender? Né? Vai ter que empreender. Como é que esse game organiza aí? Isso é muito legal, né? Muitas vezes me perguntam, né, como é que você se posiciona? Ninguém vai montar uma empresa pensando em contratar check-up ou qualquer outra empresa de medicina do trabalho. Quem vai empreender, quem vai montar a empresa, pensa em marketing, né? Pensa em uniforme do funcionário, treinamento do funcionário, pensa em contratar um bom arquiteto, pensa em ter um bom fornecedor, pensa em investir em link patrocinado no Google, pensa em fazer um Instagram. Nunca vai pensar em contratar uma empresa de medicina do trabalho.
Sim. Bom, mas ele vai ter que ser obrigado, porque ele tem pelo menos a NR1 aqui na costa dele, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: quem é que dá essa notícia para ele? Quem é que vai explicar isso para ele? Geralmente é um profissional assim muito importante no negócio dele, que é o contador. Então, quando ele for falar assim: ô contador, registra um funcionário aí para mim, o contador vai falar: beleza, cadê o atestado de saúde ocupacional dele? Manda fazer um ASO lá. Então, mas para fazer o ASO, a medicina do trabalho diz que tem que ter o PCMSO, que tem que ter o PGR. Ah, meu Deus do céu, aí é a hora. Que siglas são essas, né? Que é isso? Que tem sopa que ter de o letrinhas. LTCAT. Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Então, assim, é muito importante que esse empresário, quando for empreender, ele estude não só como conquistar um cliente, como aumentar o faturamento, mas também como lidar com o custo Brasil. Isso envolve contador, advogado, medicina do trabalho. Tudo isso é custo Brasil. Você acha né? que uma formação de executivo, de novo, né? Nem o médico, nem o enfermeiro foi preparado para isso, né? Nunca, Ele eles- passou não. os últimos 6 anos ali estudando a patologia humana, né? Cara, Eu preciso dizer, medicina é sacerdócio, é paixão. Eles 7 anos estudando para cuidar de gente, né? E a gente fala muito sobre isso, né? O cara que entra na medicina pela grana, ele não tem o poder da resiliência. Então, assim, nos dias ruins, ele vai querer abandonar, porque não está chegando a grana. Né? Nem todo mundo vive só de sucesso, né? Ninguém vive só de sucesso. E nem né? todo médico vai ser empresário. Então, ele vive um dilema muito grande, porque é um profissional extremamente requisitado, que recebe um valor agregado muito alto, mas tudo depende da condição física dele mesmo, né? Dele estar presente, dele estar lá abrindo mão do tempo dele. Então, o que os médicos, o dilema dos médicos é como eu vou conseguir me estruturar para quando eu tiver mais velho, parar. Então, o que a gente percebe assim na consultoria dos médicos é muito importante também auxiliar eles nesse planejamento de carreira, principalmente no planejamento financeiro, porque nem todo médico tem vocação para ser empresário. Às vezes ele vira empresário por necessidade, por ocasião, e aí acaba caindo nessas armadilhas da vida do empresário, nas armadilhas tributárias, né? Nas armadilhas de justiça do trabalho, nas armadilhas de fiscalização da vigilância sanitária, né? Nas armadilhas de processos cíveis que os próprios pacientes movem contra eles. Então, assim, é muito importante que eles estejam preparados, não só para evoluir a sua vida financeira, mas eventualmente querendo empreender, para empreender da forma correta. A gente tem uma formação de executivo lá da Axion, a gente sempre fala muito disso, né? Que é assim, cara, você vai ter que empreender, não vai ter jeito, né? Vão existir alguns problemas aqui agora. Primeiro, 75% está sendo obrigado a empreender. Então eu tenho mais concorrência. Para o convênio, ele olha, tem mais gente para credenciar. O que ele faz? Ele achata preço. Aumenta a concorrência, ele vai achatando o preço. Para o paciente, que até às vezes andava 30 quilômetros para ir no médico, agora, mas tem alguém mais perto da minha casa, então ele já muda de endereço. É uma coisa que a gente sempre fala que saúde é CEP, né? Então pense bem onde você está entrando. Tem muitas variáveis aqui, não é só montar o Instagram, não é só fazer link patrocinado, não é só isso, né? Não. Aí depois disso ele vai entender que, tá bom, abri, entendi como é que é o jogo, mas como é que lucra, porque eu preciso viver disso, né? É muita coisa, né? São palavras-chave. Assim, o sistema que foi montado hoje foi montado para educar o médico a não ser empresário. Sim. Ele forma e cai num ecossistema que dá rentabilidade para ele, que não abre uma porta para ele ser empresário. Ele cai no ecossistema do plantão no hospital. Ele cai no ecossistema de trabalhar como servidor público, que é confortável num determinado momento. Ele cai no ecossistema de até empreender, mas empreender para ser funcionário do plano de saúde. Sim. Que é um ecossistema cruel. Sim. Né? Que enche a agenda dele, mas ao mesmo tempo faz ele virar escravo de uma outra empresa. E não sobra nada, né? Às vezes não sobra nada. Às vezes não sobra, né? Então, esse ecossistema, para mim, aqui, é muito cruel para os médicos. Eu acho que eles têm que ter uma oportunidade de empreender e eles criarem a recorrência deles.
eles desenvolverem um CRM adequado de fidelização e monitoramento dos pacientes dele. Sim. E eles entregarem uma experiência e um valor agregado diferente. Acontece que esse ecossistema que eu acabei de desenhar aqui não ensina ele a fazer isso. Na verdade, esse caminho é o óbvio para ele lá, né? Que ele vai e segue essa rota aí, Então, né? outro dia desse eu estava conversando com o médico e falei assim, olha, ao invés de você oferecer um tratamento a R$ 1.200, por que você não oferece uma recorrência de R$ 300 por mês e picota? Ele falou, recorrência? O que é isso? Eu falei, você faz um contrato, né? Uhum. E ele vai te pagando, vai encaixando no bolso, vai te dando uma segurança financeira e você vai conseguindo fazer o tratamento também com a evolução do paciente. Né? Porque não é só fazer um tratamento e dar tchau, é fazer um tratamento e monitorar. Outro ponto, a população também está envelhecendo. Quem é que está cuidando desses idosos? E as doenças crônicas? Né? Um novo negócio que está sendo bastante valorizado é a longa permanência de idosos, né? De saudáveis e não saudáveis. Então, são ambientes separados. O mundo está se transformando. O Marcelo fala muito disso, que é a pirâmide etária, né? A pirâmide virou um barril, né? Virou um barril. Então, mas ele não tem, o médico que está ouvindo a gente aqui, ele não tem, se ele tiver tempo para ouvir esse podcast, né? Vai ouvir, vai ter se um corte. Se ele tiver um tempo para ouvir esse podcast, que você vai tomar que ter um corte para para ele ouvir. Sua deixa, o nosso time lá, ó, vai fazer o corte lindo. Se ele tiver tempo para ouvir esse corte aqui, é importante que ele saiba que existe um outro mundo. Né? Não, existem vários outros. Existe né? outro mundo. É o que a gente mostra, por isso que sempre quando a gente vai fazer um... Cara, isso é muito legal de falar, porque sempre quando a gente quer fazer um valuation, a gente sempre mostra oportunidade. Cara, tu já olhou para esse mercado aqui? Exatamente. E esse? Existe, ele está ali. Só que acontece, o ecossistema que está montado hoje suga ele todo. Ou ele está no serviço público, ou ele está dentro do hospital, ou ele é refém do plano de saúde, meu irmão. Ou ele está nos três, às vezes, né? E ele está nos três, não tem tempo nem de almoçar. Como dentro do carro, como lá na empresa. Eu falei muito isso em algumas palestras que a gente deu, né? Que é o kit médico quando ele se forma, né? E aí o que acontece? O cara tá com 65 anos de idade nesse esquema aqui, meu irmão. Puxando mesmo, né? Puxando plantão ainda, né? Nosso mantra, na verdade, é que saúde é negócio. E, na verdade, a impressão que tem é que o médico ele é doutrinado a entender que saúde não pode ser negócio. Não é nem que não não pode. Mas eu cruel. não posso vender, eu não posso fazer, eu não posso fazer. Né? É cruel, porque ele não tem outra opção ao sair da faculdade a não ser entrar nisso. Eu acho que talvez dentro da faculdade, se tivesse uma introdução ao empreendedorismo, se tivesse também alguma matéria porque existem médicos que são executivos, cara. Sim, entendeu? Mas ele não sabe que é executivo, mas ele né? Existem médicos que são executivos, eles não operam, eles não consultam. Sim, a gente tem vários clientes são executivos, assim. Né? Eles coordenam a organização. E é um profissional extremamente qualificado, que está em falta no mercado. Antigamente chamava de mosca branca, né? É mosca branca. Então, assim, entenda, mas aquele que está lá na faculdade formando, pensando na residência dele, fazer a prova da residência, irmão, ele nem sabe que isso existe. Não chegou no game, né? Não chegou no game. Então, assim, é muito importante que esses médicos que estão no mercado saibam que existe esse outro lado da moeda. E que talvez esse outro lado da moeda pode dar até a mesma rentabilidade, mas com menos tempo de trabalho. Talvez um ativo que ele valoriza muito, que é o tempo, ele tenha desse outro lado. Tempo com a família, tempo para cuidar da saúde, tempo para viajar. Né? É importante ele investir numa educação executiva, né? Por exemplo, na Axion, ou ele ter alguém na equipe dele que tem essa visão executiva. Né? Exatamente. A gente fala muito isso, né? A gente vê muito médicos que estão com a mesma pessoa há muitos anos. Tá comigo há 20 anos. Aí você pergunta por quê? Né? Ele não fala exatamente assim, né? Mas ele fala, mas pelo menos não me rouba. Né? O caixa fecha, bonitinho e tal, não tem controle nenhum. Mas essa pessoa está há 20 anos, nunca ajudou esse cara a ir para o próximo nível. Né? Perguntar, gerar mais e tal. Então ele está ali sendo um emprego caro, mantendo uma clínica de porta aberta, pagando imposto, pagando aluguel, pagando meio mundo de coisa, correndo risco jurídico, fiscal, tributário. Trabalhista, mas ele não entendeu ainda muito bem o game e não avança.
Porque quando a gente fala de educação executiva, é muito discutido isso no mercado, ainda a formação do médico, né? Querem alongar, né? Hoje é em 5, 6 anos, querem passar para 10. Porque também a formação é cruel, é muito intensa. O cara é desligado de muitos assuntos da economia, do dia a dia, da política, porque o cara tá ali, ó, imergindo. Ele não é só desligado do empreendedorismo, ele é desligado de uma série de contextos do mundo, porque ele tem que. É uma formação muito pesada. No final do dia, você está com a vida de alguém na tua mão, né? Exatamente. Pensa num cardiologista, né? Então, assim, Olha a responsabilidade, né? ele está com uma vida na mão ali, um monte de família envolvida nesse negócio. Bom, vencida essa introdução gigante aqui, eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é ser executivo. Para ser empresário, precisa ter alguém fazendo papel de executivo, colocando o chapéu de executivo em algum momento. Vai ser você, vai ser sua secretária, alguém vai alguém ser tem que executar a tarefa. Alguém vai ser o administrador da empresa. Alguém tem que tocar o barco. Né? Enquanto você está lá no centro cirúrgico, alguém tem que estar resolvendo alguma coisa. Né? Senão a empresa está parada. Exatamente. Né? Enquanto você está atendendo, alguém está procurando mais paciente, rentabilizando mais sua carteira. E aí assim sucessivamente. Isso não vai aprender também numa faculdade de... Eu sou contador, Marcelo é economista. Isso não vai aprender numa faculdade normal. Né? O cara tem que entender do negócio. Né? Saúde é diferente, então a gente tem que saber como é que saúde opera. Né? O negócio é diferente, então tem que saber as características particulares desse negócio. E o sistema corporativo, ele monta essas estruturas, né, que demandam investimento dos médicos. Né? Então, às vezes, ele até quer empreender, mas onde ele vai operar? Né? Não, ele não vai ter. Eu estou falando que há 5, 6 anos o cara não vai ter mais nem centro cirúrgico. O novo negócio que está tendo é um prédio comercial como esse, tem um lugar que é centro cirúrgico. Estão fazendo cirurgia em centro clínico. Já tem coworking de centro cirúrgico oftalmológico. O hospital, para plástica, por exemplo, já fechou o hospital. Então, cara, não deixa muita margem, né? É muito importante que o médico se posicione nessa forma, né? De falar assim, olha, o empreendedorismo é importante para o meu futuro, e eu tenho que entender quais são as nuances desse mundo do empreendedorismo. Ou seja, que eu vou ter que contratar empregado, treinar empregado, pagar aluguel, pagar imposto, contratar medicina do trabalho, contratar contador, contratar advogado, contratar consultoria, né? Eu vou ter que desenvolver um bom CRM, vou ter que fazer marketing. Então, assim, imagina, bicho, você chega e fala isso para um cara que já estudou 7 anos de medicina, 2 anos de residência, que ele vai ter que estudar mais tudo isso. Foda, né, bicho? Não dá tempo. O cara fica mal. Que hora que eu vou ganhar dinheiro? E com a agenda lotada. E assim, o cara louco querendo só ganhar dinheiro para curtir a vida, né? Porque ele ficou a vida toda estudando. Então isso é muito difícil. Morrendo em plantão, morrendo na residência, morrendo em plantão. Isso é muito difícil. Quando ele vê o primeiro 50 mil na conta, eu falei, oita, é só fazer mais plantão. Quando você chega para ele e fala assim, olha, cara, agora você vai ter que... Você está começando, você precisa, depois de 10 anos, eu não vou começar de novo. Então, mas por isso que eu acho que é importante que essa educação de empreendedorismo comece lá na faculdade também. Entendeu? Ser sensibilizado ao assunto. Né? Por exemplo, quando ele for fazer residência, que ele também faça imersão dentro da administração da rede DOR, por exemplo, da rede do Hospital Sírio, né? Que ele esteja ali na administração da empresa, vendo, por exemplo, como é a relação com os fornecedores, a qualificação com fornecedores, a fiscalização da vigilância sanitária, a fiscalização do bombeiro, né? Como é que é o regime de contratação dos médicos, o treinamento, como é que eu controlo o meu estoque, a minha farmácia, quem é o farmacêutico que está lá, se tem medicamento controlado, se não tem, qual que é a enfermagem. Então, tudo isso é importante que o médico saiba como funciona essa administração desse mundo do hospital. Eu acho que ele tem uma noção, eu acho que ele não tem ideia da complexidade. Né? Ele tem que ter, quando ele for fazer residência, é importante que ele faça residência lá na administração também. Entendeu? Por quê? Porque, às vezes, alguns deles querem empreender, querem saber sobre administração. E aí, lá na faculdade, ele já vai ter alguma noção de aprendizado que, se ele for empreender, ele vai ter que ter tudo isso aqui montado. Cara, Alexandre, eu acho que é engraçado você falar isso. Para mim, tem uma coisa clara que eu acho que todo mundo aqui vai concordar. Nenhum médico quer ser empregado. Ponto. Tá? Nenhum médico se forma para ser empregado de alguém. E o mercado tem mudado muito, e o fato é que a medicina, a consulta, né, o serviço do médico está virando uma commodity. Então, se ele não quer ser empregado, e aí eu já vou puxar para outro lado.
ele vai estar fora do hospital sim, mas se partindo da premissa que o médico não quer ser empregado, ele vai precisar ser um empresário, certo? Ele vai ter que empreender para não ser empregado. Porque alguns ainda se iludem que não são, mas todos que estão dentro de um hospital são empregados de alguma forma, tá? Dependem daquela estrutura, então são empregados. Para ele empreender, ele não tem isso na faculdade, né? Então, hoje a gente tá lançando na Axio o curso de formação de executivo de saúde e a gente entende que eu por muito tempo fui resistente à ideia de que saúde é diferente. Não, saúde é muito diferente. Eu estou há 26 anos nesse negócio e se eu não me convencer que é diferente, eu lembro que a primeira vez que alguém me falou de glosa, eu falei, pô, mas por que eu cobrei do cara e ele não quer me pagar, né? Não é. Você fala pro chinês isso. Fala para um ET, né? Você fala para um ET, para um extraterrestre, para alguém que está em outro lugar desse negócio de glosa, o cara vai falar, uai, ninguém me contou esse negócio da faculdade, não. Administrador, eu prestei o serviço, mandei uma fatura e o cara tá me falando que não vai me pagar. Depois de 90 dias? É uma loucura. Então, assim, tem nuances na saúde que são importantes a gente enxergar. A gente enxergou, compilou isso e está trazendo no nosso curso de formação de executivo. Super recomendo que os médicos façam o curso que vocês estão oferecendo de formação de executivo da Axio, né? Porque ele vai ganhar muitos anos, mas muitos anos de luta e de derrotas, né? Vai ter menos burnout, né? Vai ter menos burnout. E eu falo isso assim de palanque, assim, eu apanhei demais. Com certeza. Apanhei demais. Se eu tivesse à disposição no meu começo do empreendedorismo, veja bem, meu amigo, eu sou um farmacêutico. Você não chegou a abrir farmácia? Não, mas eu comecei... A minha família sempre teve laboratório de análises clínicas. Eu costumo dizer que eu nasci dentro de um laboratório, né? Que o laboratório do meu pai é de 1976, eu nasci em 77. Então, assim, a minha formação... Tudo do empreendedorismo veio dentro de casa. Meus pais sempre foram empresários e sempre tiveram um laboratório. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que eu aprendi a fazer. Eu montei o meu laboratório. Por exemplo. Né? Então, quando eu entrei na área de clínica médica, né? Mexer com medicina do trabalho, eu só sabia fazer exame. Eu não tinha nenhuma experiência. Então, eu apanhei demais. Errei muito. Até chegar no nível que eu tenho hoje de experiência. Mas errei demais, errei feio. Paguei caríssimo. Né? Então eu posso dizer para você aqui com muita humildade que se eu tivesse acesso a uma consultoria, a um ensino qualificado desse, eu tinha ganhado muitos anos e hoje talvez eu estaria até em outro posicionamento. Alexandre, eu acho que tem uma coisa que é importante no empreendedorismo, que é importante deixar claro, né? Quem a gente conhece, igual a gente se conhece há bastante tempo, a gente vê em você um cara resiliente. Né? Acho que se você resolver mexer, não sei se você já mexe também, vou falar aqui e vou soltar, mas assim, de repente você... vamos começar a mexer com obra, construir casa. Acho que você não vai largar o osso também, né? Isso não se ensina. Né? Acho que tem que ter paixão no que se faz. É uma característica, né? Para ser empresário tem que ter vocação, tem que ser resiliente, né? E tem que estar preparado para as vitórias e para as derrotas. É natural isso. É um perfil que ele tem. Ele não vai vencer sempre. É sobre isso. Então, assim, eu acho que antes de empreender também, além do conhecimento, acho que essas trocas também fazem parte do nosso formação. Talvez para mim, o network é tão importante assim. É isso. Porque talvez diante da dificuldade de ter informação, já conversei, lembra, Marcelo? Eu conversava com você sobre negócio. Pô, tá doido. Ligava para ele para tirar dúvida. Para perguntar para ele como ele tá tocando os negócios dele. Às vezes ele até perguntava para mim, lógico, e você aí? É lógico. A gente não tinha informação, então a gente tinha que trocar isso dores e sofrimentos no nosso dia a dia. E isso continua no curso. A ideia do curso também cara, vamos aqui trocar dificuldades. No nosso caso no Moai, lembra? No Moai, a gente sentava uma reunião com grandes donos de clínicas desabafando problemas. Até achar uma solução. Aprender com quem errou, né? A gente ali expondo, botando nossos erros na mesa ali, o pessoal falou... Ou se ninguém acertou, vamos pensar junto. Então, assim, cara, vamos ter uma ideia junto aqui. Imaginou quantos anos, assim... E quando eu fiz o Moai ali, cara, vocês me deram tanto insight legal, tanta coisa boa, que me ligou, assim, muita coisa que eu
sistema que eu não aplicava, software que eu não tinha acesso, né? Uns falavam, porque... Às vezes 2 falavam assim com muita naturalidade. Isso tem no software tal. Eu fazia assim, o quê? Como é o nome, hein, cidadão? Qual que é o... Deixa eu anotar. Então, olha como é importante essa conexão. Você sabe que eu vou te devolver um testemunho. Você sabe que você lembra do Matheus Beleza? Lembro. Estava no nosso conselho, a gente, né? E ele estava num desafio ali de sou médico, vou virar executivo, e ele virou executivo da maternidade. E eu lembro que você deu um conselho para ele. Você assim, cara, você está indo num caminho lindo. Só toma cuidado que a medicina vai ficar, às vezes, competindo espaço com a sua agenda. Eu lembro desse conselho, eu concordava, tanto é que eu nem contribuí naquele momento. Não, eu concordo exatamente com o que o Alexandre falou. Eu conversei com ele recentemente, ele seguiu carreira executiva, conseguiu conciliar a medicina e ele falou, cara, hoje eu estou numa grande rede, estou em outro negócio, estou fazendo formação de residente. Então o cara se tornou Saiu do sistema e veio para o executivo. Exatamente. Né? Então assim, eu lembro, essa troca, às vezes você não enxerga onde o cara vai parar. Né? Porque planta uma semente no Mas coração. Eu estava ali olhando um talento ali. Eu mas... estava olhando e falei assim, bicho, esse cara aí vai voar. Eu não sei se teve a oportunidade de falar com ele recentemente, mas ele tá voando, assim, formando residente, e cuidando e corre para lá, e corre para cá. E às vezes é um conselho. Não um conselho, às vezes é só um incentivo, né? Mas falta alguém para falar, né? E outra, para ele foi mais difícil ainda, né? Porque ele vem do ecossistema familiar. Exatamente. Ele só estava copiando o que a família dele ensinou ele a fazer. Aí eu cheguei e falei, irmão... Você tá numa profissão linda, cara. Vai nessa, que tem gente que precisa disso e tal. E ele seguiu. Né? Eu acho, cara, que, bom, lições. NR1 é importante, agora é obrigatório, mas tem um benefício disso. Acho que a Checkup é o porto seguro ali para a empresa que querem tirar dúvida, então deixa seus arrobas aí, seus contatos. Para quem estiver ouvindo a gente, precisar de fazer uma adequação NR1 prática, objetiva, que caiba dentro do seu orçamento, procura a Checkup. Qual o arroba? @checkupdf. Olha aí. Cara, eu quero te agradecer. São aulas aqui, insights muito importantes para a gente. A Axel tá nesse mercado de aceleração e executivos, né? E a gente faz isso há 18 anos. Mas sempre que a gente conversa com você, a gente, cara, peraí, tem mais coisa para aprender, tem mais coisa para melhorar. Anotei várias coisinhas aqui para colocar. Porque na área da medicina, a medicina do trabalho é outro mundo, né? É outro mundo. É outro mundo completamente diferente. É como se fosse assim, uma matéria só para isso. Parabéns pelo seu trabalho, Marcelo. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, uma honra estar aqui com você. Abrir sua agenda aqui com a gente, acho que é sempre um bom papo. Eu estava com um cliente que eu liguei para ele, falei, Alexandre, tô com um cliente assim, assado na área, me ajuda a entender, sempre muito aberto. Obrigado mesmo pela disposição, viu, Alexandre? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Saúde e negócio. Vamos juntos. Valeu, gente.